Sobrenatural. Capítulo 9. Sua última chance. 1930 a 1932. Assim que William Branagh chegou aos seus 20 anos, por acaso ele conseguiu uma maneira de ganhar um dinheiro extra. Um dia ele tomou emprestado uma moto Harley Davidson. Enquanto ele estava descendo uma rua de cascalho, perdeu o controle da máquina e foi deslizando a uma vala em frente a um campo de treino para pugilistas. Vários homens viram o acidente e correram ao outro lado da rua para ver se ele havia se machucado. Felizmente, Billy não se feriu gravemente, mas ele sentiu muito abalado para se levantar e ir embora. Então os homens o convidaram para entrar e assistir a algumas lutas até que ele se sentisse melhor. Assim que Billy entrou na sala, um dos treinadores, um homem chamado George Smith, 6 segundos, abriu a porta de uma gaiola. De lá saiu um canário, voando pela sala tão rápido que Smith não podia pegá-lo. Mas quando o pássaro passou por cima da cabeça de Billy, Billy o agarrou em pleno ar. Smith, 6 segundos, assobiou admirado. Eu nunca vi mãos tão rápidas em toda a minha vida, jovem. Você já se considerou um pugilista? Aquela observação improvisada fez Billy pensar sobre pugilismo. E logo ele estava aproveitando suas horas de folga para treinar para o esporte. Correndo de 11 a 13 quilômetros, respectivamente, por dia, e então aparecia no campo de treino onde ele esmurrava o saco de pancadas até que algum boxeador pedisse para lutar com ele no ringue. Observando Billy lutar, Smith, 6 segundos, estava mais impressionado com a determinação de Billy do que com sua rapidez. O treinador passava muitas horas com Billy, ensinando-lhe como usar o movimento dos pés apropriadamente, movimento das mãos e, o mais importante de tudo, como levar um golpe de um outro lutador sem perder o controle. George Smith ganhou este apelido depois de sua primeira luta profissional, quando ele nocauteou seu oponente em 6 segundos. Smith era aproximadamente 8 anos mais velho do que Billy, cerca de 16 quilos mais pesado, e era o homem mais rude que ele já tinha encontrado em sua vida. A primeira vez que Billy subiu no ringue com seu treinador, 6 segundos, o esmurrou impiedosamente. Uma vez Smith acertou tão forte em Billy que ele voou sobre as cordas e caiu sobre algumas cadeiras fora do ringue. Billy demorou algum tempo para se levantar. Quando ele finalmente tomou fôlego, disse: 6. Por que você tem que fazer desta maneira comigo? Smith sorriu e disse: esse tipo de luta fará de você o melhor. Eu, o melhor? Como isso pode me fazer algum bem? Você está quase me matando. Olhe, Billy, eu não me importo quão preparado fisicamente você esteja. Toda vez que você é acertado, isto choca o seu sistema e para o fluxo de sangue do seu coração. No boxe, você tem que aprender como levar uma dura pancada e recuar. Se seu corpo não está acostumado a recuar rapidamente, você cairá ali e começará a contagem. Mas se você está acostumado a isto, mesmo que você seja nocauteado, você se levantará rápido novamente. Então esta é a maneira que eu treino. Você pode não gostar de mim agora, mas você me apreciará quando entrares em uma competição.
Billy retornou ao ringue e continuou. Eventualmente, ele ganhou tal controle sobre si mesmo que Smith, 6 segundos, podia acertá-lo no estômago tão forte o suficiente para jogá-lo contra as cordas, e isto não afetava Billy nem um pouquinho. Ele estava pronto para lutar. Tão logo ele chegou ao 8º de 10 rounds no treino, ele lutou na competição de boxe amador Luvas Douradas. Billy prosperou no ringue. Se era apenas para disputar ou lutar por um prêmio, ele dava tudo o que tinha. O boxe liberou suas emoções, a fúria e confusão que estavam presas dentro dele. Por tanto tempo, disparou seus braços como uma explosão de um rifle. Sua rapidez e determinação levava a uma vitória após outra. Cada triunfo reluzia mais elogios, e sua alta confiança aumentava. Nunca antes tinha experimentado tal reconhecimento e aceitação. Ele começou a se sentir importante. Lutando com um amador, ele nunca perdeu uma luta. Depois de um ano nas competições Luvas de Ouro, ele se tornou um profissional. Ele ganhou 15 partidas profissionais seguidas, incluindo o campeonato regional, peso-pena, categoria de até 53 quilos, que incluía boxeadores de 3 estados. Até então ele pensava que era imbatível. E então, em uma noite, ele encontrou alguém à altura. Ele estava agendado para lutar com Billy Pritchard, um boxeador do campeonato do oeste de Virgínia. A luta estava acontecendo em Evansville, Indiana. Billy Brannan se dirigiu a Evansville com seu amigo Howard McLean, um boxeador peso meio médio, categoria 66. Que também tinha uma luta naquela noite. Eles jantaram às 3 da tarde e então se dirigiram para a arena, para que pudesse descansar para a luta. Billy estava usando um casaco azul. Ele tirou o pente do seu bolso e penteou seu cabelo grosso e escuro. Howard olhou para o seu companheiro e disse: "Sabe, Billy, você parece um pregador batista." Billy corou de raiva. Ele era sensível a insultos e em sua mente a palavra pregador era o mesmo que chamá-lo de maricas. "Espere um minuto, Howard." Você tinha um sorriso mais bonito quando disse isto. Billy afastou suas pernas e levantou seus punhos. Embora Howard pesasse 13 quilos a mais, Billy estava pronto para acertá-lo. Mas Howard riu e insistiu que era apenas brincadeira. Então Billy abaixou os punhos. Aquela noite no ringue, Billy foi surpreendido pela força e rapidez do seu oponente. Pritchard o esmagou com uma fúria que Billy não podia igualar. Pela primeira vez em sua carreira de pugilista, Billy sentiu-se inseguro. Nos primeiros momentos da luta, quando ele percebeu que estava em problemas, ele ainda tinha a esperança de poder levar Pritchard a um empate. Mas assim que a luta prosseguiu e Billy absorveu repetidos golpes, ele começou a se perguntar se Pritchard iria matá-lo. Quase no final da luta, enquanto Billy estava descansando no banco, entre os rounds, ele olhou para cima e orou silencioso: "Deus, se tu me permites sair daqui vivo, prometo que deixarei de lutar." Depois daquela noite, Billy jamais subiu no ringue novamente.
Um dia, no outono de 1931, Billy estava consertando medidores na companhia de gás de New Albany. Enquanto estava testando os vazamentos, a fumaça o fez perder seus sentidos e ele caiu no chão. O efeito subsequente deste acidente o incomodava constantemente. Tinha dor de cabeça, sua visão turvava, tinha problemas para comer, seu estômago se tornou ácido e doía sempre que comia algo. E os ácidos digestivos subiam até sua garganta e queimavam em sua boca. Seu patrão, do Serviço Público de Indiana, pagou-lhe consultas médicas especialista em Louisville, Kentucky. Mas os médicos tinham dificuldade em resolver seu problema. Depois de repetidos exames, eles finalmente chegaram à conclusão de que ele tinha apendicite. E isto surpreendeu Billy, porque a dor localizava-se em seu estômago, não do seu lado. Mas os especialistas o convenceram de que o veneno do gás tinha meramente confundido a pesquisa, escondendo os sintomas de apendicite. Eles insistiram que seu apêndice estava inflamado e tinha que ser removido. Relutantemente, Billy concordou em permitir que o operassem, contanto que usasse uma anestesia local. Ele tinha horríveis lembranças da cirurgia, pela qual passou na idade de 14 anos, quando suas pernas tinham sido laceradas pela explosão do rifle. Desde aquela vez, ele quase não voltou da anestesia. E ele jamais esquecera daquela horrível experiência onde ele flutuava e caía à região dos perdidos e almas vagueantes. A escuridão, a névoa, a solidão e aquelas horríveis faces. Ele jamais queria ver aquele lugar novamente. Nervoso e assustado, Billy queria alguém perto dele durante a operação que soubesse como orar. E então ele pediu ao ministro da primeira igreja batista local para estar com ele. O apêndice foi removido com sucesso e Billy foi levado ao seu quarto. Deitado completamente consciente na cama do hospital, Billy sentiu seu pulso se tornar mais fraco a cada minuto. Ele tentou chamar a enfermeira, mas sua voz era um sussurro e seus braços estavam muito fracos para se movimentarem. Sua respiração diminuiu, o batimento cardíaco enfraqueceu até que escassamente pulsava. Ele pensou: é isto a morte? Estou indo? A luz no seu quarto escureceu, as paredes obscureceram e se tornaram em formas sombrias como árvores. Ele pareceu estar em uma floresta fria e escura. Em algum lugar distante ele podia ouvir um vento soprando. Fraco, primeiramente, e o som lentamente aumentou, vindo em sua direção. A mente de Billy agitou em pânico. É isto. É a morte vindo me buscar. Ele tentou orar, mas não podia encontrar palavras. E o vento se aproximava cada vez mais, até que os galhos das árvores ao seu redor balançavam com força. Então tudo mudou. A floresta escura de repente desapareceu e Billy encontrou-se na sombra de uma grande prateada árvore de álamo. Esta era a mesma árvore que ele tinha evitado desde que ela o tinha assustado quando ele era somente um garoto. O ar ficou estático e opressivo, como um dia
com 99% de umidade. O som das folhas balançando fez com que Billy olhasse para cima. Ele viu o mesmo redemoinho circulando nos ramos e ouviu aquela mesma voz profunda dizer: nunca bebas, nem fumes, nem corrompa seu corpo de maneira alguma. Eu te chamei e você não atendeu. A mente de Billy voltou àquele dia há muitos anos atrás, quando esta voz havia dito: há uma obra para você fazer quando fores mais velho. Agora a voz repetiu esta acusação: eu te chamei e você não atendeu. Billy sentiu-se apavorado. Ele tinha perdido a razão para a sua vida? Era tarde. Desesperado, ele pediu em alta voz: quem chamou? Quem és tu? E o que queres que eu faça? A voz repetiu uma terceira vez: eu te chamei e você não atendeu. Billy clamou: Jesus, se és tu, permita-me voltar novamente à terra, e pregarei seu evangelho dos telhados às esquinas. Direi a todos sobre isto. Em um instante, Billy estava de volta em sua cama no hospital. Seu coração bateu forte, suspirou profundamente. Ele ia viver. O cirurgião ao lado de sua cama estava notoriamente surpreso em ver a face de Billy corar-se e sua força retornar rapidamente. Virando para Charles e ela Branham, ele comentou: eu não sou um homem que vai à igreja, a minha ocupação é tanta que não tenho tido tempo. Mas eu sei que Deus tem visitado este rapaz. Por necessidade, Billy retornou ao trabalho tão logo os pontos podiam aguentar a pressão. Infelizmente, a operação não curou nenhum de seus sintomas originais. Durante o inverno de 1931 a 32, sua condição aumentou continuamente, piorando. Seu estômago rejeitava quase tudo que tentava comer, forçando-o a viver à base de cevada e suco de ameixa. E mesmo isto não lhe fazia bem. Seus olhos desenvolveram estigmatismo e ele não podia enxergar sem espessas lentes. Sempre que tirava seus óculos, sua cabeça tremia tanto que nem mesmo um barbeiro podia cortar seu cabelo. Os especialistas em Louisville estavam perplexos. Após uma bateria de exames, um médico disse: Sr. Branham, temo que sua condição é sem volta. Seu estômago está um grande amontoado de feridas. Você terá que fazer uma rígida dieta o resto de sua vida. Nunca esqueça disto, porque um bocado de comida sólida o matará. Billy voltou para casa enfermo e depressivo. Mas pelo menos estava vivo. Agora ele estava determinado a encontrar a Deus para que pudesse manter sua promessa. Ele começou a ler a Bíblia seriamente. Quanto mais lia, mais encorajado ficava. Ele podia de fato identificar-se com algumas experiências que estava lendo, tal como quando homens e mulheres ouviam a voz de Deus falando diretamente com eles. Poderia aquilo ter sido Deus falando a ele através daquela árvore de álamo quando ele era um garoto? Ele sempre suspeitou que fosse Deus, mas não estava completamente convencido até que leu onde Deus falou a Jó através de um redemoinho. Aquilo o convenceu. Então, enquanto mergulhava nas vidas de Jesus, Pedro, Paulo
Billy Branham ardia de entusiasmo. Aqui estavam as explicações para aqueles estranhos estados de transe que havia experimentado, onde ele estaria completamente acordado e de repente se encontrasse em algum outro lugar, vendo coisas acontecerem que parecia tão real como os sapatos em seus pés. A Bíblia a chamava de visões. Talvez sua vida não fosse tão estranha, então. Talvez era Deus lidando com ele. Billy visitou diferentes igrejas locais, perguntando como ele poderia encontrar a Deus. Mas ao invés de encontrar um acordo geral e um caminho definido, ele encontrou conflito de opiniões, as quais causaram confusões. A primeira igreja batista queria que ele colocasse seu nome no registro da igreja e daria a ele uma carta de aceitação. Os luteranos queriam que ele frequentasse as aulas de confirmação. Os católicos disseram que ele precisava reconhecer o Papa como a suprema autoridade de Deus na terra e frequentar a missa todo domingo. A adventista do sétimo dia disse a ele que precisava observar o sábado como dia sabático. Cada igreja fazia sentir que tinha o monopólio da verdade e excluía as demais. Billy não sabia o que fazer, ele não tinha ideia de onde encontrar a Deus, então pensou: sabe de uma coisa? Eu o vejo na natureza, penso que irei falar com ele na floresta. Ele foi até um dos seus pontos favoritos de caçada, mas não ajudou. Ele não sabia o que dizer e sentiu que era uma tolice falar quando parecia não haver ninguém para ouvir. Então teve uma ideia: por que não escrever uma carta para Deus? Isto pareceu bom plano, então escreveu: Querido Senhor, eu sei que tu passas por este caminho, porque sempre venho aqui caçar esquilos, e eu sei que tu passas por aqui. Eu te desejo, viria falar comigo algum dia? Quero dizer-te algo. Billy Branham. Prendendo esta carta a uma árvore, Billy foi para casa, imaginando que ao retornar mais tarde veria se alguma coisa positiva havia sucedido. Mas no dia seguinte ele teve algumas dúvidas, pensando: agora espere um momento. Eu nunca vi ninguém ali na floresta. Além disso, se Deus está em todos os lugares, então eu deveria ser capaz de alcançá-lo na cidade tão facilmente como no campo. Mas isto me traz novamente ao meu problema original. Eu quero falar com Deus, mas eu não sei como farei isto. Ele foi ao velho celeiro detrás da casa e fechou a porta. Do lado de dentro do celeiro havia umidade da chuva que havia caído na noite anterior. Ignorando a terra molhada, Billy ajoelhou-se ao lado de um Ford modelo T quebrado. Sua mente estava ligada ao seu propósito. Desesperado para falar com seu Criador, ele murmurou: agora, como faço isto? Tenho visto quadro de pessoas orando e penso que eles colocam suas mãos assim. Ele juntou suas mãos e se pôs numa posição clássica de oração. Agora, o que direi? Alguma maneira que se deve fazer isto, e eu não sei como é. Ele decidiu que a única maneira que ia chegar a algum lugar era tentar e persistir. Querido Senhor, desejo que tu venhas e fale comigo. Apenas por um momento. Eu quero dizer-te quão mal eu estou.
Ele parou para ouvir. O celeiro permaneceu completamente em silêncio. Talvez eu tenha que colocar minhas mãos assim. Ele entrelaçou seus dedos e tentou novamente. Querido Senhor, eu não sei exatamente como fazer isto, mas eu creio que tu entenderás. Me ajudarás? Ele parou novamente para ouvir e nada. A estas alturas, seu autodomínio caiu por terra completamente. Lágrimas inundavam seus olhos enquanto falava emocionadamente. Senhor, mesmo que tu não falares comigo de qualquer forma, eu falarei contigo. Senhor Deus, eu não estou bem. Estou envergonhado de mim mesmo. Sinto muito por ter sido negligente por todos esses anos. Mas agora te desejo, por favor, venha e fale comigo. De repente, seu corpo sentiu-se estranho. Quando ele abriu os olhos e levantou a cabeça, um arrepio de medo percorreu sua espinha. Flutuante na frente dele estava uma luz âmbar brilhante, formando uma cruz perfeita no ar. Do profundo da energia daquela luz veio uma voz, falando em uma linguagem que Billy nunca tinha ouvido antes. E então isto desvaneceu. Billy permaneceu de joelhos, ofegante, paralisado e incapaz de se mover. Finalmente ele juntou forças para dizer: Senhor, eu não entendo tua linguagem, mas eu penso que eu tenho que considerar que em algum lugar na cruz os meus pecados têm que ser colocados ali. Se tu me perdoas, então volte e fale em sua própria linguagem novamente. Se tu não podes falar minha linguagem, eu entenderei por isto. A cruz apareceu novamente, radiante com intensidade e brilho. Billy fechou os olhos e estendeu os braços. Ele experimentou uma sensação peculiar, como se mornas gotas de chuva estivessem caindo em seu corpo. De repente ele sentiu-se calmo e livre, como que uma carga de centenas de quilos tivesse sido tirada de seus ombros. Quando ele abriu os olhos, a luz se havia ido. Emocionado e transbordante, Billy saiu correndo do celeiro e irrompeu para dentro da casa. Assustada, sua mãe perguntou: Billy, o que há de errado? Está nervoso? Não, senhora, algo maravilhoso acabou de acontecer. O que é? Eu não sei, mas simplesmente me sinto tão bem. Voltou correndo para o lado de fora, procurando um meio de expressar sua alegria. Uma via férrea passava por detrás de sua casa. Billy subiu o aterro e desceu até o trilho, parando por um momento e então pulando no ar e batendo seus punhos, lutando com um oponente imaginário, desabafando seus sentimentos. Afinal, finalmente ele havia encontrado a Deus na cruz de Jesus Cristo. Poucos dias depois, Ella Brana disse: Billy, sonhei com você a noite passada. Eu o via em uma nuvem branca, pregando para todo mundo. Aquilo atingiu Billy de uma maneira muito peculiar, porque sua mãe quase nunca sonhava.